Segunda Crônica 7, verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Podeis assentar. Fiquem na dispensação do Espírito Santo de Deus. Estamos aí numa visão profética, princípio do reino. E eu busquei da parte de Deus uma palavra que viesse ao encontro do meu coração dentro da visão proposta. Aleluias, glória a Deus. Sempre quando o pastor Juliano vai pregar, acontece cada mistério que vocês nem fazem ideia. Até os alarmes louvam ao Senhor. Amém, igreja? Amada igreja, muitas perguntas a gente faz durante as nossas vidas. Conversando eu com o Espírito Santo nessas madrugadas, e o Espírito Santo de Deus me deu uma visão da igreja, mas não da igreja paredes, mas da igreja eu e você. Haja visto que a própria palavra ela vai dizer o quê? Que eu e você, que somos de Deus, somos santuário do Senhor. E este texto que nós lemos são partículas de uma linda história de um homem que intentou em seu coração edificar um templo ao Senhor. Salomão é o nome dele. Um desejo que era do seu pai Davi, mas Deus tem os propósitos dele. E a palavra do Senhor vai dizer em versículos anteriores que quando Salomão termina de edificar o templo, ele chama os sacerdotes e eles ministram um culto de adoração ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o coração daqueles homens era um em adorar ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que eles buscaram com tanta intensidade que a glória do Senhor se manifestou no templo. Diz que houve um vapor, houve fumaças tão intensa da glória de Deus dentro do santuário, de forma que os sacerdotes tinham dificuldade para transitar dentro do santuário, porque a fumaça cobria a sua visão, ofuscava a sua visão. E a palavra do Senhor ela vai dizendo que Deus se agradou daquela adoração, Deus se agradou daquela busca, Deus se agradou porque Ele viu que um coração rendido ao Senhor. O Espírito Santo, quando falava comigo pela madrugada, me entregando esta palavra, nós choramos, eu senti uma angústia muito grande. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor se agradou
da intensidade daqueles adoradores. E eu falei assim: Senhor, mas por que eu estou sentindo essa angústia após eu ler algo tão sublime, tão gostoso, tão maravilhoso? E aí o Espírito Santo de Deus me confidenciou que aquela situação era um espelho, era uma sombra daquilo que seria revelado milhares de anos à frente, mais precisamente no tempo da igreja primitiva, mais sensível ao livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, aonde a glória do Senhor, como aquela glória, se manifestou naquela casa, onde tinha 100 e poucas pessoas adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. E porque a glória do Senhor se manifestou ali, naquela casa, porque a visão que a gente tem da glória do Senhor se manifestar dentro de um santuário é comum, é normal a gente aceitar. Mas ver uma intensidade de glória dentro de uma residência já muda a história. E o Senhor então, através do Espírito Santo, Ele colocou em meu coração fazer entender que aquilo que aconteceu quando o Senhor então manifestou a glória dele dentro daquele santuário, se alegrou muito aquele povo. E eles alegres na presença do Senhor. Um dia o Senhor o visita, Salomão, no particular. E quando lhe chama Salomão no particular, ainda antes dessa parte que nós lemos da palavra do Senhor, ele vai falar assim: olha, eu gostei do que vocês me ofereceram. Eu me encantei da forma em que vocês prestaram culto a mim. E Salomão se alegrou também no Senhor. Mas aí quando o Senhor visita Salomão, Ele vai passar para ele os princípios do reino. Aleluia, Jesus. E quando ele vai passar os princípios do reino para Salomão, ele faz então essa narrativa, em que eu e você nós conhecemos muito. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Há pelo menos um ano para cá, 6 meses para cá, foi um dos textos mais comentados, foi um dos textos mais postados nas redes sociais, porque o povo de Deus estava amedrontado, estavam apavorados, estavam assustados, porque eles estavam com medo do que aconteceria, principalmente em nosso país, nos tempos das eleições. E por muitas vezes eu via muitas chamadas: gente, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Muitas campanhas foram levantadas, usando esse texto como base. E eu fui para a madrugada também buscar ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus, Ele falou ao meu coração que o alvo que a maioria do povo de Deus estava buscando não seria atingido. Comentei com a minha esposa com muita tristeza no meu coração, quando eu perguntei ao Senhor o porquê, e o Espírito Santo de Deus me respondeu. Aleluia, Jesus. E o Espírito Santo disse: essa multidão que estão clamando errado. Eu falei assim: como, Senhor?
E o Senhor então me deu esse verso 14 de 2 Crônicas 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, nem todos aqueles que estavam clamando faziam parte do povo de Deus. Aleluias. O do mistério que o Senhor diz nesse texto: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e o povo não estava se humilhando, porque é o mesmo espaço em que eles se ajuntavam para clamar, para reivindicar algo de Deus, havia ódio no coração de muitos deles, havia muito rancor no coração. O Espírito Santo de Deus dizia: há muita maldição sendo lançada. Como o Senhor ouvirá este povo? E o Senhor seguia dizendo que o povo deveria orar ao Senhor. Mas pastor, eu via, pastor, assim, até nas esquinas, eu via nos bosques, eu via as pessoas nas praças. Eu apresentei essa situação também ao Senhor, e o Espírito Santo disse: eles não estão aí em um só coração. O Senhor dizia que o povo teria que buscar a face dele, e o povo não buscaram a face do Senhor. O povo buscou a face de um governo. Aleluia, Jesus. E o Senhor dizia ainda que o povo deveria se converter dos seus maus caminhos. Quantas pessoas agem de uma forma truculenta, como eu já disse, com ódio no coração, com malícia, e o Espírito Santo de Deus não se agradou daquela situação. E o Senhor então não pôde atender aquela situação, porque o Senhor não quebra os seus próprios protocolos. Pastor, por que o Senhor está trazendo por essa situação? Porque é para a gente abrir a mente, entender o que houve. E desde os tempos de Salomão até os dias de hoje, o Senhor tem vontade de se relacionar como Pai daqueles que chamam Ele de Senhor, de Deus. O princípio do reino diz que aquele templo, aquele santuário, deveria ser usado de uma forma sublime, santa. E após aquele episódio, a gente vai ver para frente que o povo se corrompeu. E eu perguntei ao Senhor: Pai, o que custou para Israel ter deixado os princípios? E o Senhor então diz que grandes truculências houve naquele tempo, e está havendo nos dias de hoje. Hoje estamos aqui dentro de um santuário. Quando eu cheguei, dobrei a minha fronte ali para buscar ao Senhor em adoração.
o Senhor me mostrava os céus abertos para este lugar. Aleluia, Jesus. Porque no momento daquela adoração, o Senhor encontrou corações sinceros. O Senhor encontrou corações sinceros. Um era o meu. De quem eram os outros? E o Senhor me deu uma visão. O Senhor me mostrava uma ostra bem gigante, bem grande. E o Senhor me mostrava uma pérola. E eu falei assim: Senhor, que mistério é esse? E o Senhor falava assim: o meu povo é uma pérola, mas que muitos não se valorizam. Aleluias. Quando eu chorei pela madrugada com o Senhor queria me mostrar o retrato do culto de hoje. Porque muitas pessoas ainda não se identificaram no reino. Há muitas pessoas que não sabem o valor que tem. Muitas pessoas desistindo de viver, porque se sente um coitado, se sente uma coitada. E o Senhor diz: você é uma pérola, se valorize. E eu perguntei: Senhor, qual a importância da gente se valorizar como a pedra preciosa, como a joia preciosa, como algo de muito valor? Aí então o Senhor dizia: aquele povo, quando estava adorando ao Senhor no santuário, eles sabiam o valor que eles tinham. Quando você está louvando ao Senhor aqui à frente, você sabe o valor de adorador que você tem? Quando você dobra o seu joelho para falar com Deus, você sabe o valor que você tem? Quando você vai pregar a palavra do Senhor, você sabe o valor que você tem como pregador? E esse texto, amada igreja do Senhor, o Senhor colocou no meu coração porque o Senhor está exigindo que nós o adoremos como sacerdócio, como nação santa, como povo escolhido por Deus para estar na presença dEle, na qualidade de filhos, na qualidade de adoradores. A palavra do Senhor diz que quando nós temos um coração humilde na presença do Senhor, nós estamos reconhecendo o seu senhorio. Esse último louvor que foi adorado ao Senhor, ele tinha tudo a ver com esse texto. Ele tinha tudo, era uma revelação desta passagem. E aquilo mexeu comigo, aquele louvor mexeu comigo. Pela visão, pelo sentimento de quem é Deus para comigo e de quem sou eu para com Deus. Quem é Deus para você? Quem é você para Deus?
Quando aqueles homens entravam para adorar, eu creio que eles tinham no coração dele: eu sou um adorador por excelência. Nem que alguém chegasse e falasse: olha, você canta mal, hein? Eu falei assim: eu canto mal mesmo, mas eu adoro bem. Recante o alavassuriandarai. Ah, você toca assim, mas você erra algumas notas, mas na adoração eu acerto. E é isso que Deus quer comigo e contigo. O Senhor quer que nós nos humilhemos mais. O Senhor deseja que a gente ore mais. Nós não estamos tendo tempo para orar. Ah, pastor, eu não tenho tempo para orar não. Eu tenho meus grupos do WhatsApp. Se eu for parar para orar, eu não atendo todas as mensagens que chegam para me responder. Ah, pastor, eu tenho o meu Face, eu tenho que dar atenção a ele. Eu tenho a minha página. São tantos atrativos que nós estamos usando para substituir a adoração ao Senhor. O Espírito Santo de Deus me deu uma resposta em uma pergunta que eu fiz: Pai, por que tem tanta gente sofrendo, mesmo dentro da igreja? Tantas palavras, meu Pai, que já foram pregadas. E eu dizia ao Senhor essa madrugada: Pai, tantas mensagens já foram apregoadas dentro do tema. O que mais que eu preciso pregar? Para que eu preciso pregar? Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor há um tempo atrás dizia que o povo estava sendo destruído, o povo estava sofrendo, porque faltava-lhe conhecimento, porque faltava-lhe sabedoria. E eu pedi a autorização do Espírito Santo, se eu podia refrasear esse texto. E ele me autorizou a dizer que o povo está sendo destruído, o povo está sofrendo, não é por falta de conhecimento mais não, naquela época era. Hoje é por falta de obediência aos ensinamentos. O povo tem acesso à palavra, mas a palavra não tem acesso a ele. A maioria de nós temos mais que uma Bíblia, dependendo, se você tiver mais de um ano de cristão, de evangelho, você vai ter mais que uma Bíblia na tua casa. E por que você sofre? Ah, pastor, porque Jesus falou que no mundo tereis aflição. Sim, mas ele não falou que a aflição seria a sua vida, seria um momento. Porque ele também falou que o choro duraria uma noite inteira e a alegria viria pela manhã. A palavra do Senhor, ela não tem efeito somente quando a gente lê ela, mas quando a gente profetiza ela, quando a gente obedece ela. Não temos tempos para orar. E eu perguntei ao Espírito Santo sobre a oração, e ele falou assim: filho, a oração nesse texto é Deus querendo intimidade, é Deus querendo conversar com você. Lembra Adão e Eva lá no princípio? O Senhor não vinha todos os finais de tarde para conversar com ele, para falar com ele, para conversar com eles. Mas quando eles falharam com Deus, quando eles deixaram de ser adoradores do Senhor, o Senhor se retirou deles. E aí então eles tiveram que mudar a forma de buscar ao Senhor. Amada igreja do Senhor,
quando eu estava lendo aquele nome, culto de fé e milagre, eu falei assim: Pai, por que os milagres não estão acontecendo? E aí o Espírito Santo disse: porque a fé está na frente. A fé está sendo a barreira, porque a fé não está sendo executada. A fé não está sendo exercitada. Amada igreja do Senhor, o Senhor tem saudade de você. Qual foi a última vez que você foi para a madrugada e falou assim: papai, o senhor quer falar comigo? Papai, eu quero falar com o Senhor. Você se lembra? A palavra do Senhor, quando o Senhor fala em oração, Ele fala de relacionamento com o Senhor. Não é aquela oração: Pai, obrigado porque eu amanheci vivo hoje. Não. Obrigado, meu Deus, porque peguei o pagamento hoje. Não. Essa oração é adoração ao Senhor, é rendição, é chamar o Senhor de papai, é de perguntar para o Senhor. Eu, quando vou orar, na minha intimidade com o Senhor, eu levanto de madrugada, nas pontinhas dos pés, deixo a pastora dormindo e vou lá na sala quietinho. E lá eu falo assim: Espírito Santo, eu quero sentir um pouco da glória manifestada lá no templo de Salomão. Não nesse que tem aqui no Brasil, naquele lá. E o Senhor tem estado presente, o Espírito Santo de Deus tem me visitado de uma forma muito linda. Mas tem que quebrantar o coração diante dele, tem que reconhecer o senhorio de Deus. Orar ao Senhor somente para cumprir um protocolo de oração não funciona. A oração, ela funciona quando o protocolo é a adoração. Nos anos de pastoreado, meu e da pastora, atendemos muitas pessoas, incontáveis. Trabalhamos em várias áreas espirituais das pessoas. E quando a gente vai atender pessoas, a gente fala: olha, você tem que fazer isso. A pessoa fala assim: ih, pastor, eu estou enjoado de orar. Você está enjoado de orar e nada aconteceu, a oração está errada. Ah, pastor, já busquei tanto esse milagre e ele não acontece. Mas de que forma você busca? O Senhor trouxe eu e você aqui nesse fechamento para dizer que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu. Existem níveis. Em que níveis eu estou? Qual é o nível que eu estou? Será que eu já estou na oração? Será que eu estou na conversão? Será em que etapa que eu estou? Eu cobro de Deus. Eu quero que Deus faça tantas coisas para mim. Mas e o que Deus quer que eu faça? Sabe o que eu tenho feito? Essa noite eu entendo que Deus está chamando a nossa atenção para posicionamento.
Eu sempre falo que quando nós nos reunimos na igreja, nós temos 3 objetivos. Um pode ser porque nós somos servos do Senhor, daí nós viemos adorar o Senhor. Outro porque nós não podemos ficar fora da igreja porque nós somos membros. E o terceiro é porque nós temos uma necessidade de Deus. Nós temos uma necessidade. Se eu perguntar aqui, quem é aqui que não precisa de uma bênção, de bênção nenhuma? Será que eu ia ter alguém que ia levantar sua mão? Pastor, não precisa de bênção nenhuma. Nem na vida material, nem na vida sentimental, nem na minha vida familiar, nem na minha vida profissional. Não preciso de nada, pastor. Eu acho que quando você falar isso, em 2 segundos Deus te recolhe. Nós temos necessidades, nós queremos, nós perguntamos ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando a gente seguir esses protocolos? Aí então a gente vai ver os milagres de Deus acontecendo em nossa vida, em nossa família, nas pessoas que nos cercam. A glória do Senhor está preparada, mas os nossos corações precisam estar dispostos a receber. E quando nós recebemos o reino de Deus, é a vontade dele que prevalece, não é a minha, não é a sua. O Espírito Santo de Deus, quando eu estava retornando do trabalho para casa, ele falou assim: servo, tem algo que eu quero colocar no teu coração. Eu falei assim: fala, Senhor Espírito Santo. Ele diz assim: olha, desde a infância, é cultura. Desde a infância as pessoas fazem um pedido ao Senhor: vem a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. As crianças aprendem na escola bíblica dominical, as crianças evangélicas. Os católicos vão aprender lá na catequese. Mas todos fazem esse pedido desde a infância. E aí eu falei: Espírito Santo, eu estou com 53, me lembro que desde a minha infância meu pai me ensinou esta oração de Mateus capítulo 6, verso 10. E aí então eu fiquei pensando: o Senhor quer isso. Mas quando eu e você clamamos: Senhor, venha a nós o teu reino, significa que você está dando autoridade para Ele reinar dentro de você. Eu e a pastora, nós reinamos lá dentro da nossa casa. Se nós quisermos tirar a geladeira da cozinha e colocar lá no quarto, nós que estamos no poder ali. O geladeiro não pode reclamar. Se nós quisermos colocar a cama na cozinha, ela também não pode reclamar. Tem quem reina ali. Tem rei e tem rainha. Quando eu clamo ao Senhor: venha-me o teu reino, e ainda somos ousados em falar: seja feita a tua vontade. Mas quando o Senhor vai fazer a vontade dele, nós deixamos. Quando o Senhor está dentro de nós, Ele fala assim: tira o ódio de dentro do seu coração. Aí nós batemos pé. Não, Senhor, viu o que ela fez comigo? Viu o que ele fez? Viu que ele é meu parente? Viu lá no meu trabalho? Isso aí não merece perdão, não. Quando o Senhor diz: perdoa aquela pessoa que te humilhou, que te fez o mal. Não, Senhor, aquilo que Ele me fez foi demais, deixa sofrer um pouquinho mais. Amada igreja do Senhor, nós precisamos. Quem ainda não se despertou, precisa se despertar. Nós estamos perdendo bênção, nós estamos perdendo milagre, porque o reino de Deus não está sendo estabelecido dentro de nós.
O Senhor quer reinar. E quando o Senhor reina, Ele faz o resto acontecer. A palavra do Senhor já diz: buscar em primeiro lugar o quê? O reino da terra. Não, porque o reino da terra, vocês sabem quem que governa ele? Tem muitas pessoas que estão trocando o reino do céu pelo reino da terra. E aí esse mundo que jaz no maligno, essa terra que jaz no maligno, tem influências satânicas e diabólicas. E aí o reino de Satanás está dentro de muitas casas, dentro de muitos relacionamentos, no meio de muitos negócios. E enquanto não é chamado o reino de Deus para ele fazer a diferença, você nunca vai vencer, eu nunca vou vencer, nós nunca vamos vencer. Quando nós falamos: Senhor, seja feita a tua vontade, nós temos que dar liberdade para Ele. Nem sempre a vontade de Deus vai ser agradável aos nossos ouvidos, mas é necessário. Sabe quando você entra em uma empresa trabalhar, você fala assim: eu não uso bota, eu não uso capacete, eu não uso isso, não uso aquilo. Mas quando você chega na empresa, ele fala assim: olha, aqui existe um protocolo nessa empresa. Aqui todo mundo tem que usar bota, todo mundo tem que usar jaleco, todo mundo tem que usar capacete. Tudo que você não gosta, ele fala que tem. O que você fala? Não, tá bom, aceito. Aí você pega, veste tudo aquilo e trabalha anos e anos daquela forma. E quando o Espírito Santo chega e fala assim: ei, eu quero fazer isso com você, converta o seu coração a mim, deixa eu governar a sua casa, deixa eu controlar o que você fala, deixa eu controlar o que você pensa. Aí a gente já dá uma esquivada. E essa palavra, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o Senhor está nos chamando a uma comunhão pura e verdadeira com Ele. Eu e você queremos ser abençoados, mas o Espírito Santo me disse que se esses princípios não forem cumpridos, os projetos também não virão até a nós. Os projetos de Deus, Ele só é restabelecido em nossas vidas quando nós aceitamos os propósitos de Deus. Nós temos tudo para sermos abençoados, mas nós precisamos obedecer ao Senhor. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei o que você precisa para a sua família, eu não sei como estão os seus negócios, não sei como está o seu casamento. Eu só sei que Deus quer nos abençoar. Está na hora da gente dar liberdade ao Senhor para mudar a nossa história.